Debate e abordagem de temas sociais, dicas de moda, culinária e mensagem motivadora, você acompanha aqui no programa Saiba Mais. Quer saber mais? Então fique ligado semanalmente à televisão comunitária de Chimoio. Caro cidadão, chamo Alcides Paulino Cintura, presidente do Conselho Empresarial de Manica. Venho, através deste meio, apelar aos empresários, à sociedade em geral e aos empreendedores para aderir à campanha massiva de vacinação, que decorre desde dia 4 de agosto até dia 18 de agosto do corrente ano. Precisamos salvar vidas, precisamos de vacinar e proteger os nossos corpos para que possamos controlar esta doença. Vamos todos vacinar, vamos todos prevenir e continuar com o comportamento para o cumprimento do protocolo sanitário. Vacinar significa resolver uma parte do problema e vamos continuar a lavar as mãos com cisa, com sabão, com álcool gel e poder manter-se em casa. É importante ter a mesma atitude para podermos estarmos livres do coronavírus. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde. Junte a sua família e amigos, prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. Porque aprender não tem hora certa, aprender não tem momento certo. Mais uma vez estamos aqui para aprender e ensinar a todos aqueles que têm acompanhado, sim, a nossa televisão comunitária de Chimoio. E hoje estamos aqui mais uma vez para poder trazer assim tudo aquilo que tem a ver em relação à aula de português. E para o dia de hoje falaremos, sim, de português brasileiro versus português europeu. E como de sempre, estamos aqui na companhia do nosso professor Madeira. Ele sim irá se apresentar ao nosso programa de hoje. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Samira. Como eu disse, hoje falaremos sim de português europeu versus português brasileiro. Então, você que nos acompanha a partir de casa ou a partir do seu local de trabalho, está proibido de trocar de canal e principalmente de sair de casa. Deve estar sim ligadinho a nós, porque hoje faremos muita coisa boa, muita coisa que vocês irão amar. Este é o programa ABC, então fiquem ligados que hoje o programa promete. Madeira, agora é contigo e fica à vontade. Obrigado. Mas antes de começarmos a aula propriamente dito, acho que dá para uma pequena introdução. Exato. Para fazer referência que realmente existem esses dois grupos de português, tanto português europeu e o tanto brasileiro. que é aquele que é falado sobretudo em Portugal e outras partes que seguem a linhagem de Portugal,
ou também Ok. conhecido por português ibérico. Portanto, Portugal está na Península Ibérica. Ibérico. E depois temos o português brasileiro, que é o português do Brasil, que neste momento tende a expandir-se a uma velocidade muito Avançada, né? grande, que Exato. acabou até por invadir os territórios que tradicionalmente não tinham ainda sido apanhados, como é o caso de Moçambique, Exato. Angola. Tem muita tendência de uso do português brasileiro em detrimento do português europeu. E então, Ok. nós vamos ver que o Brasil, como maior país a nível da comunidade de países de língua portuguesa, porque o Brasil em si supera os restantes países em termos territoriais e em termos populacionais. Ok. Daí a razão de o português brasileiro ser o mais falado, o mais difundido a nível mundial. Mundial. Exatamente. Então vamos ver, curiosamente, algumas expressões ou alguns termos que nos fazem recordar que, efetivamente, o português brasileiro procura distanciar-se um pouco, ou alguns termos distanciam-se do português europeu, e temos que ter em conta que o Brasil, a antiga colônia portuguesa, já faz 200 anos, completa 200 anos no próximo ano, tanto da sua independência. Exato. Então, este espaço de tempo permitiu que o Brasil desenvolvesse a sua própria língua, entre aspas, digamos, a partir do português. Daí que tenha surgido o reconhecido português brasileiro, que tem como base o português da sua antiga potência colonizadora, mas Exato. foi desenvolvendo novos termos, e temos que ter em conta que o Brasil está na América, né? América do Sul, e tem muita influência de toda uma série de países que fazem fronteira. Tanto a América do Sul, que não deixa de ser parte da outra parte do continente, que é a América do Norte. Depois está lá um conjunto de países que são falantes do espanhol. Depois temos lá um país que fala o francês, que é a Guiné, aliás, dentro desses países, que é a Guiana Francesa. Yeah. Então, tudo isso acaba influenciando tanto as alterações que o Brasil foi introduzindo no português, né? E depois entendendo que também é um país que foi povoado por imigrantes de diferentes cantos europeus, e depois os africanos que foram lá parar como escravos. Então, Exato. todo esse conjunto de pessoas acabou contribuindo, cada grupo à sua maneira, para o desenvolvimento do português brasileiro. Então, Ok. vamos ver alguns termos. Portanto, nós aqui em Moçambique ou em Portugal, nós designamos de SIDA, não é? Exato. Que é uma sigla que é traduzida como síndrome ou síndroma de imunodeficiência adquirida. Então, essa palavra, portanto, ou essa sigla, Ok. no português, os brasileiros mantêm a forma anglófona, digamos assim, quer dizer que é AIDS. praticamente o inglês. Ok. Tanto que traduzido dá nesta expressão, que é tradução da expressão em português, para resumirmos. Ok. Então, chegamos à conclusão que aqui não está o português emprego, está sim o inglês. AIDS. Então, depois temos a expressão à vista, quando se fala de pagamento. Nós, quando vamos a alguns estabelecimentos, bares, sobretudo, vê lá a pronto pagamento.
Então, os brasileiros dizem pagamento à vista. vista. Quer dizer, um pequeno detalhe, mas acaba fazendo diferença. Nós dizemos a pronto, e eles dizem à vista. Abridor de garrafa de vinho. Então, nós dizemos sacarolha. Exato. Abridor de garrafa. Tanto nós dizemos abre garrafa. Exato. Abridor de lata. Nós dizemos abre lata. Também conhecemos pelo uso, pelas novelas, o termo academia, não? Que nós dizemos aqui ginásio. Exato. Dizemos berma, será da estrada, não é? Então ele diz acostamento. O português brasileiro, alto-falante. No, o português europeu diz altifalante. 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 Ok. Então ele diz alto-falante. Alto-falante. Ok. Portanto, e depois temos aluguel. Às vezes cria-nos alguma confusão. Aluguer. Então, os brasileiros dizem aluguel. No Eles, português... No lugar do R, acaba exatamente, troca por el. Okay. Aluguel. No português europeu diz aluguel. E é aquele português que Moçambique ratificou aqui, Moçambique segue, não é? Então, de modo que Moçambique deve prevalecer esse termo. Aluguel. Exatamente. Temos o termo ameriçagem, que provém, que poderíamos considerar como sendo do galicismo, aquilo que nós vimos na nossa anterior interação. Exato. Que provém do francês, portanto, do galicismo, ameriçagem. O que é? Tanto que em português europeu diz amaragem. O que é? É o ato de pousar na água. Não é? Amaragem. Amaragem. Vem do mar, a palavra. Aqui vem do mer, que é o mar em francês. Já estava a viajar para um outro sítio quando acabou de falar de amaragem. Eu pensei naquele momento em que amarramos uma certa coisa. Não. Amaragem é mais usado para hidroaviões. Okay. Portanto, aviões que têm o dispositivo de pousar na água. Não estamos a falar de despenhamento. Não é? Quando o despenhamento é acidente, mas propositadamente pousar na água. Ou outros objetos voadores, não é? Incluindo até aves. Então, quando pousar na água, então vamos dizer que está a fazer amarragem, está a amarrar. Não é? Então, os brasileiros vão dizer ameriçar. E nós dizemos amarrar. Né? Que é de americer em francês. Então, nós dizemos amarrar. Então, quer dizer que está a pousar na água. Qualquer tipo de superfície líquida, né? Dependendo se é mar, se é oceano, rio, lago. Então, tudo dá na amaragem ou ameriçagem. Tanto no português brasileiro, que mais deriva do galicismo. Depois temos, ligado a isso, aterrissar, não é? Que é, em espanhol diz aterrizar. Tanto, está a ver aqui a diferença de aqui ser dois S e aqui ser com Z, em espanhol. E aterrizé em francês. Então, para nós dizemos aterrar, que é pousar na terra. Agora não podemos dizer que o avião aterrou na água. Não é? Aterrar vem da terra. Amarrar vem do mar. Então, tem que ser amarrar e tem que ser aterrar. Tanto, pousar na terra. Então, e os substantivos ficam aterrissagem, não é? E, em português europeu, diz aterragem. O avião está a fazer uma aterragem. Está a fazer uma aterragem de emergência, por exemplo. Não é? Depois temos decolar.
Decolar também é do galicismo, decolé. Tá? Que em português europeu diz descolar, levantar o voo. Então, substantivo fica decolagem. E em português europeu fica descolagem. O avião está a fazer uma descolagem e não decolagem. E depois temos os respectivos... depois, a seguir, aliás, já vimos os substantivos. A seguir temos dublar. Quer dizer, é praticamente dobro. Pode ser no sentido de passar para o dobro, exato, ou no sentido de traduzir a língua. Por exemplo, acontece em filmes, não é? Uhum. Em que o autor aparece a expressar-se numa determinada língua quando está a falar numa outra língua. Então, okay, essa arte chama-se, em português europeu, dobragem. Então, os brasileiros chamam de dublagem. E parece também nos deparamos também com essa situação nas novelas que têm transmitido exatamente, atualmente. como, por exemplo, agora já estão... As novelas turcas. Entre aspas, estão a invadir o mercado moçambicano. Exato. Novelas turcas. Mas as aparece novelas turcas também têm sido a dubladas. falar em... Quer dizer, a falar não, aparece em voz em português. Exato. No lugar de aparecer legenda. Exato. Então, aquela arte chama-se dublagem. Mas eles, na prática, estão a falar em turco. Faz a tradução e passa em voz. Ok. Então, aquilo chama-se dobragem. Em português, dobragem. Dobragem. Sim. Quer dizer, passa para outra língua. Ok. Tá vendo? Quer dizer, quando você vê a pessoa a expressar-se, pensa que está a falar em português. Quando, afinal, é essa arte de ele não aparecer a falar naquela língua ou não aparecer em forma de legenda. Ok. Sim, então aparece em voz, mas ele não está a falar em português, está a falar e faz a tradução e aparece em forma de língua. Então, essa arte chama-se dobragem, em linguagem tanto do português europeu. Exato. Então, os brasileiros dizem dublagem. Então, isso provém do francês. Então, o francês diz doublé. Aqui lê-se doublé, como se fosse o lê-se u. Okay. Doublé. Então, e em espanhol disse doblar. Doblar. Então, o português brasileiro ficou entre o espanhol e o francês. Portanto, está aqui dublar. Okay. Tá vendo? Aqui no lugar aparece o ele, aqui aparece o ele, e no português aparece o ir aqui. Não é? Dobragem. E dobragem. Pode ser bem no sentido de dobro. Exato. Quando for dobro também vai ser da mesma coisa. Depois temos o termo, o português brasileiro diz gerenciar. Gerenciar, o português europeu diz gerir. Não é? Portanto, é gerir. Temos laptop, o termo que mais usamos. Ou notebook. Embora entre esses dois aparelhos, não é? Dispositivos, haja alguma diferença em termos de tamanho. Mas aqui está nitidamente que são termos que resultam do anglicismo. Okay. Aqui não existe o português, não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que temos a tradução do lep, quer dizer colo, e o top em cima. Então, é mais ou menos como aquilo que nós dizemos em português levar criança ao colo. Não quer dizer que está na idade em que não pode andar por si. Então, exato, esse aparelho, não é? Portátil, não é? Que pode se movimentar facilmente. Então, é a partir dessa tradução literal. Que vem ali colo e em cima. Então, leva a criança, o aparelho ao colo. Quer dizer, ser portátil. Okay. Não é? Então, tradução direta, literal do inglês. E o termo mantém-se em inglês tal como ele é. Então, podemos chamar isso de anglicismo. E em português europeu, disse computador portátil. Ou muitas vezes simplesmente portátil. Quer um portátil. Não é? A pessoa logo então, já sabe que é computador trata, portátil. Tanto
o chamado notebook. Notebook é tradução do caderno, aquilo que chama uma espécie de sebenta. Exato. Exatamente. Em inglês é exatamente isso. Um conjunto de folhas para tomar notas. E então, também está na versão anglófona. Não sofreu nenhuma tradução. Ok. Então, é o português. Então, o português europeu diz portátil. Ou, se quiser, da forma expressiva completa, computador portátil. Depois vamos para outro tipo de computador, que é desktop. Portanto, em cima de mesa. Quer dizer, é o computador de mesa. Essa é uma expressão. Usamos o desktop. Em cima de mesa. Desktop. Portanto, usamos desktop, eu, por exemplo, entendia que desktop não sendo como computador de mesa, mas sim um computador onde, ou seja, um local onde deixamos um certo arquivo que era mais fácil de encontrar. Então, denominamos do desktop. Não, mas o arquivo pode também deixar no portátil. Não se pode deixar arquivo, não se pode arquivar documento? Pode, é o que eu disse. Exatamente. O habitual, ou seja, eu não tinha conhecimento que o Exatamente. desktop tratava-se do computador de mesa. Exatamente. Mas sim de algum documento que estava dentro do computador, onde colocávamos numa certa pasta onde fosse fácil de encontrar. Tá bem, mas o sentido é este. Portanto, o computador de mesa. Porque o top quer dizer em cima. Aquilo que em português dizemos topo. Está no topo. Não é? Quer dizer que está no ponto mais alto. Exato. Exatamente. Depois, também ligado a computadores, temos o mouse. Mouse é não traduzido do inglês, que é o traduzido do inglês que dá rato. Se há rato, vamos dizer que é rato. Os brasileiros dizem estrada de ferro. Nós dizemos caminho de ferro. Parece estranho, né? Mas estrada de ferro. É melhor caminho de ferro que estrada de ferro. Mas é uma questão, caminho onde passam as pessoas. Exato. Estrada é onde passam carros. Mas para o brasileiro é estrada de ferro. Né? Ok, temos outro, pedágio. Aquilo que chamamos de portagem. Pedágio. Temos chiclete. Então nós chamamos de pastilha elástica. Exato. Né? E que em Moçambique muitas vezes o mais vulgar é chuinga. Tanto em Moçambique como em Angola. Temos xícara. Xícara, o termo xícara também existe em português europeu, só que não é muito usual. Exato. Então, nós usamos mais o termo chávena. Chávena. Quero uma chávena de café. Sirva-me uma chávena de café. Não é? Uma chávena de chá. Café, vai uma chávena de chá aí. Não é? Então, eles usam mais xícara no lugar de chávena. Tá certo. Antes de pularmos para um outro capítulo, ou seja, numa outra página, vamos sim aqui chamar o nosso intervalo para podermos colocar aqui aquela pausinha e quem sabe também termos espaço de poder tomar um bocadinho do copo de água. Então, você que nos acompanha aí, não saia e não troque de canal, porque dentro de alguns segundos estaremos de volta. Até já. Não sei se antes disso, se há alguma questão para não revermos depois do intervalo. Depois do intervalo. Ok. Obrigado. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmã. Eu sou Marília de Moraes Pugas, médica hospitalar. Gostaria de apelar à população da província de Manica, em geral e em particular, da cidade de Chimoio, a aderir às medidas de prevenção contra o novo coronavírus ou Covid-19, para que possamos reduzir os riscos de transmissão da doença nas nossas famílias e amigos, assim como proteger os profissionais de saúde
que está na linha da frente desta pandemia, encontrando-se a dar o seu máximo para salvar vidas. Medidas estas que contribuirão na redução dos casos e na redução da mortalidade. Uso obrigatório das máscaras, evitar a aglomeração de pessoas, manter o distanciamento físico de 2 metros ao se deslocar às unidades sanitárias e em outros locais de aglomeração, tais como mercados, bancos, lojas, na terminal de autocarro de passageiros, entre outros. Observar as medidas de higiene individual e coletiva, como a lavagem obrigatória das mãos, com água e sabão ou cinza, e uso de álcool gel. Queremos desta maneira deixar o nosso apelo e sensibilização aos nossos irmãos da província e acreditar que estamos todos cientes que estas medidas serão seguidas na íntegra para que possamos voltar ao ritmo de vida que tanto ansiamos. O nosso maior valor é a vida. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmã. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. O governo de Moçambique inicia no dia 4 de agosto, em todo o país, a campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Para concluir a segunda fase de vacinação, esta campanha vai abranger, nesta etapa, os seguintes grupos-alvo: população com 50 ou mais anos de idade, professores não abrangidos nas fases anteriores, funcionários e agentes do Estado, e motoristas e cobradores de transportes de passageiros, incluindo motos e bicicletas. Caro cidadão, se faz parte destes grupos, dirija-se ao posto de vacinação mais próximo da sua residência e faça o seu pré-registro. Depois do pré-registro, vai obter a data e hora da vacinação. Lembre-se, a vacina diminui o risco de doença grave, internamento e a morte por Covid-19. Contra a Covid-19, vacinar sim, prevenir sempre. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Estamos de volta para a nossa segunda e última parte aqui do programa ABC e como eu disse logo no começo, que hoje estamos a falar assim de português europeu versus português brasileiro. E dando continuidade assim daquilo que é a nossa aula, vamos deixar aqui para que o senhor e o professor Madeira tomem a palavra. Obrigado. Portanto, vamos dar continuidade, não é? Para ver outros termos que diferenciam o português brasileiro do português europeu. Então temos o verbo registrar, não é? Também existe em português europeu, mas é menos usado. Okay. Não é? Nós dizemos vai registrar a criança e não registrar a criança, okay. Não é? Serviço de registro. Não de registro. Mas existe o adjetivo que se emprega mantendo a forma registral, que é registral. Okay. Já assume a forma de adjetivo. Então, o registrar podemos também considerar como um galicismo, tanto porque é mais próximo do francês, que é registrer. E nós, em português, dizemos registar, não é? O termo mais usado, não é? Nós usamos mais o registar.
planejar. Também já estamos, já está a entrar É uma das no sangue palavras que de tem- moçambicanos. É uma Já não palavra que faz muita não é confusão. planear, não é Exato. planificar. Agora é planejar. Planejar. Planejamento territorial. Ok. São coisas da língua, daquilo que nós falamos, que o português brasileiro está a entrar no sangue. E parece que está a animar muito. Então temos o celular, que é o termo mais usado em Moçambique. Até tivemos, ainda temos, não é? Apesar da difusão, continua tanto essa fusão a partir de MCL e Exato. depois TDM, não é? Mas tivemos essa empresa que se chamou Celular, Moçambique Celular. Quer dizer que, portanto, é do português brasileiro. Celular. O português europeu é telemóvel. Móvel. E acho que é mais acessível e mais compreensível, não é? Mas, apesar disso, a tendência é usar celular, o meu celular, no lugar de o meu telemóvel. Tanto é o prefixo de telefone. Exato. O telefone é formado por tele e fone, som e a distância. Ok. Então, logo, é manter o prefixo tele. E depois móvel. Porque Quer é dizer algo que é nós portátil. levamos... Exatamente. É uma maneira de dizer. Então, é mais compreensível a partir daqui do que daqui. Celular. Mas preferimos, O como é celular. brasileiro, então vamos ao Brasil. Ok. Temos o termo esporte. Esporte poderíamos considerar como um pouco de anglicismo, Exato. não é? A partir do esporte. Ok? E português adotou, o português europeu adotou desporto. Temos o time. Nós estamos a ler em inglês. Se fosse em inglês, seria time, não é? Exato. Mas time. Time como também consideraríamos como anglicismo. Vem de time em inglês. T-E-N. Aqui lê-se time também. Exato. Mas só que os brasileiros passaram para a forma aportuguesada brasileira. Tanto time, mas provém daqui. Então poderíamos considerar como anglicismo. Time. Ou o correspondente sinônimo é equipe, que também já está a invadir, digamos, entre aspas, o mercado moçambicano. Okay. Muita gente diz agora equipe. Já não diz, ninguém diz equipa. Mas em português europeu não existe equipe. Okay. Existe equipa. Então, poderíamos também considerar como galicismo. Vem do francês equipe. Ok. Então, a única coisa que os brasileiros fizeram foi de tirar o acento do galicismo. Então, o português europeu diz equipa. Então, nós, como adotamos o português europeu, vamos dizer equipa e não equipe. Mas todos os dias vemos, existe espírito de equipe. Não é espírito de equipe, é espírito de equipa, não de equipe. Marrom. Brasileiros usam o termo marrom. Marrom vem em espanhol diz marrom. Tanto a diferença de levar acento. Marrom quer dizer cor castanha. Se existe cor marrom, né? É marrom. Estou de um casaco marrom. Casaco marrom. Não é casaco, é casaco de cor castanha. Exato. Ou casaco castanho, simplesmente. Ok. Liberar. A polícia liberou os gatunos. Não é? Indício de corrupção. Então, liberar também poderíamos considerar correspondente ao mesmo termo, também se diz da mesma maneira em espanhol. Então, nós temos que recordar que o Brasil está rodeado de um conjunto, faz fronteira com um conjunto de países falantes ou países hispânicos, aqueles que se expressam em espanhol. Daí que tenha alguma influência desses falantes, tanto os hispânicos. Está aí na América, chamada América Latina. E depois
também tem a componente, poderíamos também considerar como galicismo, tanto que em francês disse libéré. Libere. Tanto libertar, não é? Exato. Então, que é português europeu. Temos o termo terno, quando se diz uma indumentária, que é fato. Assim Fato, como está. Fato, não no sentido de acontecimento, que agora também já acabaram por remover o C, C. não é? Dizem que é consoante muda. Então, fica fato como indumentária. Então, ele diz terno. Fazenda. Todos os dias eu assisti um programa de fazenda. Então, em português europeu, diz quinta. Exato. Torcida. Também já está a entrar no nosso mercado. Torcida é claque, aquele grupo de conjunto de pessoas que tanto, exatamente, que faz algum movimento em apoio à sua equipa, não é? Se torcida. Então, em português europeu, disse claque. Depois, aqueles que fazem torcida, em português brasileiro, são torcedores. E em português europeu, adeptos. Depois temos o goleiro. No princípio, até eu julgava que fosse a pessoa que marcasse golo, quando, afinal de contas, é aquele que está naquele espaço, na baliza, para não deixar o golo entrar. Não é? Para evitar o golo. Desculpa lhe cortar, estou um bocadinho assim confusa. Nesta parte aqui de torcedores, quando é um conjunto de pessoas que apoiam uma certa... Exatamente. Agora imaginemos que estou contigo, então tens uma entrevista e eu fico assim, tipo, Madeira, eu estou a torcer por ti, que dê certo. Sim, é uma torcedor, apoiante. Sim. E será que tem uma forma onde podemos enquadrar, tipo, tirando o torcer para, sei lá, adeptos? Eu não sei se... Simpatismo com o seu programa, por exemplo, se é em política. Ok. Não é? Apoiante, não é? Ok, imagina só, eu disse assim, estou a torcer por ti, que tudo dê certo, que corra bem. Mas eu quero tirar essa palavra torcer, usando esta aqui que é o português, o quê? Europeu, né? Adepto. Sim. Tem como usar isso ou não se enquadra? Em termos de verbo. Sim. Não estou a ver assim de não, imediato né? no meio. Okay. Talvez termos de ver a posterior se existe ou não, a partir do substantivo, o verbo. Mas podemos encontrar sinônimos, né? Desejo, que tudo dê certo, não é? Anseio, que tudo dê certo, não é? Então, faço votos para que tudo dê certo, não é? Você vai, por exemplo, para um exame, vai defender uma tese. Então, eu faço voto que tudo dê certo. Não? Eu sou seu adepto, neste caso. Quer dizer, eu sou simpatismo, sou apoiante desse seu programa. Okay. Exato. Agora, se existe ou não, verbo já não estou a ver, mas podemos ver isso numa outra ocasião. Estou até assinalando aqui de que um dos nossos operadores de câmera também tem alguma dúvida, então pode escutar o nosso professor aqui. Em nome dos nossos ouvintes, já que não pode interagir, pode. Exato, só pode falar daí. Eu também tenho ouvido o torcer como alguém que deslocou o pé. Né? Ok. Torcer o meu pé. Exato. Então, quando estamos torcedores, não podemos confundir com as pessoas que deslocam o pé das outras pessoas. Só para repetir a questão, porque os de lá em casa não estão a conseguir entender. O pé é torcer-se. Querem saber a diferença do torcedor, de alguém que apoia alguma coisa, e os que quebram. Existem, portanto, palavras que têm a mesma escrita, até a mesma pronúncia, mas de acordo com o contexto, não é? Assumem significados diferentes. Não é? Agora, mas neste contexto que nós empregamos, são aqueles que apoiam. Agora, partindo do verbo torcer, normalmente é torcer-se. Não há ninguém que se dedica a torcer os pés, não é? Quer dizer, pegar no pé e começar a torcer, não é? Quer dizer, não é uma especialidade, né?
como tal, não é? O pé, normalmente, nós dizemos, o meu pé torceu-se. Não é eu torci o pé, não. O pé é que se torceu. Não é? Não fui eu que torci o pé. Exato. Não é alguém que torce o pé. Ou é acidente, o pé torceu-se. Não é? Certo. É verbo, normalmente, pronominal. Sim, torceu-se. O meu pé torceu. Não, eu não torci o pé. Não é? O pé é que se torceu. Não é? Então, se há pessoas que se dedicam a torcer o pé ou a torcer o braço, não é? Então, esse também vamos chamar de torcedor, porque está a torcer, Está a torcer o pé. Ele está a praticar uma ação que é torcer. Então, Ok. logo, é um torcedor. Mas não é torcedor em termos de apoio, já é um torcedor malicioso. Mas acho que o sentido é neste sentido, né? De que são palavras que se escrevem da mesma maneira e pronuncia-se, mas tem o significado diferente, de acordo com o contexto. Ok. Exatamente. Então, depois eu Continuando. estava a dizer que eu até pensava no princípio que o goleiro fosse aquele que marca golos, que o goleiro viesse de golos, não é? Mas, afinal de contas, é aquele que deve evitar golos. Não? Portanto, que em português europeu dizemos guarda-redes. Não é? Tem mais sentido. Rede é a baliza, né? Então, ele está a guardar ali. É guarda. Dizemos contador. Então, nós dizemos contabilista. Contador é aquele que conta, sei lá, conta lendas, conta qualquer coisa. E nós usamos o contador Sim, onde exatamente. recarregamos o quê? O credileque, né? Exato. O contador que está contando. Então, mas eles, o contador é o contabilista que faz contas. Tem a sua lógica também, contabilista. Não é? Então, são alterações, neologismos, né? Certo. Ok. Depois temos o cadarço de calçado. Cadarço é aquilo que se chama em português europeu atacador. Não é atador, não. Atador seria aquele que ata. Exatamente. É atacador. Então, aquilo que está no calçado, sobretudo masculino, que usa mais atacador. Né? Então, o português é que diz cadarço. Cadarço, sim. Depois temos calçada. O peão estava na calçada. Quer dizer, que estava num passeio. Que é aquele espaço reservado a peão. E foi colhido por carro na calçada. Não é? Ele estava num passeio. Depois temos camiseta, que em português europeu é t-shirt. Tênis, também é jogo, né? Certo. Uma modalidade desportiva. Mas muitas vezes eles empregam como sapatilhas. Tênis. Tenho um par de tênis. Quero comprar um par de tênis. Gostei desses tênis. Quer dizer, gostei dessas sapatilhas. É o brasileiro. Depois temos essa dúvida que às vezes surge, não é? Controle ou controlo, não é? Os brasileiros, preferencialmente, usam controle. O controle é mais galicismo, porque está mais próximo do francês. Controle, não é? Controle, com acento circunflexo. E tal, quer dizer, a única diferença está no acento. E o verbo é controle. Então, poderíamos considerar também como um galicismo. Então, o português adotou outra maneira que é controlo, de controlar. Controlo, não é controle. Faz controle, não. Faz controlo. Ok? Temos doceira ou lanchonete. Já temos aqui lanchonete. É termo meramente brasileiro. Então, nós tínhamos antes pastelaria. Onde a gente podia ir sentar para comer bolo, tomar café, né? Ou mesmo café. Né? Tínhamos casas que chamavam café, não é? Por exemplo, na beira havia café Riviera, nós chamávamos café Riviera. Não é? Você chegava lá e era uma pastelaria boa. Nós aqui também não temos o café Chimoio. É café Chimoio, exatamente. Então, ele chama de doceira ou lanchonete.
Já estamos a ver algumas casas com essa escrita de lanchonete. Lanchonete. Não sei se realmente serve café ou depois acaba servindo outras coisas né, que não tem nada a ver com... Depois temos esses dois termos que, de algum modo, cria alguma confusão. Quando que empregamos este? Tanto os brasileiros usam mais déficit, não é? E o português europeu, déficit, não é? Aquilo que está em falta. Não é? Tínhamos 2 unidades e chegaram a 8. Então, há um déficit de 2 unidades. Exato. Está em falta. Encanador. Portanto, é canalizador. A diferença, né? Exato. Jornaleiro. Aquele que vende jornal. Nós dizemos ardina. Daqui a nada vamos dizer jornaleiro. Jornaleiro. Temos o verbo, em português europeu, consciencializar. Os brasileiros dizem conscientizar. 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 Dizemos o substantivo, é conscientização. Em português europeu, consciencialização. Okay. E já estamos a ver isso, conscientizar nas redes sociais. Já chegou aqui. O português brasileiro está a invadir o espaço. Está a conquistar o espaço. Depois temos fone de ouvido. Aquilo que chamamos de auricular. Auscultador. Eles chamam fone de ouvido. E já acaba sendo uma expressão no lugar de uma palavra. Existe outro tipo de fone? Como? Fone de ouvido. Ok. Depois temos policial. Também já está a entrar na moda aqui. Já está até, já faz parte, esse termo, já está do uso na imprensa. Já estamos a dizer 2 policiais. O policial foi um policial foi detido. Não é um policial, em português europeu, é um adjetivo. Okay. Quer dizer, vem de polícia. Patrulhamento policial. Não é? Posto policial. Ação policial. Não é? Agente policial. Quer dizer que da polícia. Portanto, nós temos polícia como instituição e polícia como o agente que representa a instituição. Portanto, responsável pela manutenção da lei e ordem no espaço público. Certo. Então, mas os brasileiros dizem policial, ou em relação ao agente da polícia. E polícia como instituição. Depois temos a descarga de banheiro, que chamamos de autoclismo. E estava a ver há dias um áudio, estava a perguntar ao brasileiro o que era autoclismo, ele não sabia o que era autoclismo. Então, eles conhecem descarga de banheiro. Né? Tanto mais que também dizem banheiro, não é? Casa de banho, não é? No lugar de casa de banho. Pois temos essa expressão coletiva de imprensa. Já sabe o que é, não é? Coletiva, eles não escrevem com C. Eu escrevi com C porque o Moçambique não é... não ratificou o acordo ortográfico luso-brasileiro. Então, coletiva de imprensa é aquilo que chamamos de conferência de imprensa. Me parece um pouco distanciado. Não é? Não consigo compreender o que é isso de coletiva de imprensa. Não é? Conferência está aqui. E essa conferência é de imprensa, que é mais perceptível do que coletiva de imprensa. Mas eles usam coletiva de imprensa e já está a entrar também em Moçambique, coletiva de imprensa. E depois temos, para pararmos, ou para interrompermos, não é? Porque as coisas não acabam, as coisas interrompem-se, para depois dar continuidade numa outra ocasião. Então temos mídia e temos mídia também. Mídia. Agora, qual é a diferença entre os dois? Não é? Em português brasileiro, eles dizem a mídia. Em português europeu, diz os mídia. E o que está a reinar
em Moçambique, o que está a reinar, o que está na moda, né? Entre aspas, é a mídia. Então, não há nenhum substantivo que, sendo plural, seja articulado no singular. Ok. O que está a acontecer aqui? Acho que permite-me apenas fazer uma pequena... para compreendermos como que surge isso. Ok, não sei se Exatamente. O mídia é um termo de origem latina. Ok. Então, em latim é médio. O que é médio? É... Exato. O medium quer dizer meio, não é? Cujo plural é mídia. Então, é daí que nasce a expressão massa mídia. O próprio inglês que emprega mídia, não é? Mass media, Okay. Tanto transportou, esse termo proveio não do germanismo, não é? Da língua germânica, mas do latim. Passou para o inglês, mídia. Mas o inglês não acentua. Então, o Brasil transportou e passou a escrever tal como se lê em inglês, mídia. Okay. Não é? E passou a considerar como substantivo plural feminino. Mas se é, neste caso, seria singular, não é? A mídia. Mas enquanto é plural. Aqui, do latim, desta maneira, não é? Seria o plural. Deste mídio. Ok? Então, o que acontece? O português europeu aportuguesou ou concebeu como empréstimo o termo, é por isso que, sem nenhuma alteração, chama-se empréstimo linguístico. Quer dizer, você usar o termo de outra língua, mantendo as suas características originais. Certo. Não é? E passa a colocar entre aspas. E não se lê media, não. Lê-se mídia, embora escrito como media, na leitura portuguesa, na fonética portuguesa. Tá? Mas continua a ler-se mídia. E é plural, não singular, como acontece no Brasil, que é plural também, mas considera como põe a mídia. E aqui em Moçambique também muita gente usa a mídia. Não existe no português europeu a mídia. Existem os mídia. Então, para os que são aqueles dos mídia, devem adotar mídia e não a mídia, não é? Como está a ser propalado atualmente por aqui. Não é? Mas porque a origem está aí. Então, explica-se porque que realmente, de outra maneira, a média como o centro para encontrar um valor intermédio. Sim. Então, havia de acentuar aqui média. Mas não se lê média, lê-se mídia. Como se lê em inglês, ou como se lê a partir da palavra original em latim, mídia. Ok. E como sendo, tendo em conta que é professor de português, gostava que, em jeito de conselho, né? Qual é o português que temos que usar entre o português brasileiro e o português europeu? Qual é o melhor? Não é questão de conselho, é uma questão de... Não, digo isso porque estamos a adotar mais o português brasileiro. Se calhar não é este que temos que adquirir. Mas por que isto acontece?
Não é? Nós temos, no princípio, as causas disso. Será por não causa é? da... A dimensão do Brasil. Exato. O Brasil hoje supera Portugal. Quer dizer, o Brasil em si é quase continente europeu em termos de espaço territorial. Ok. A população brasileira supera de longe a população dos restantes países falantes do português, tanto, ou membros da CPLP, tanto incluindo a Guiné Equatorial, não é? Cuja língua oficial primeiro é o espanhol, depois o francês, depois adotou também e é membro do... Mesmo com esses, em termos de território, em termos de população, Brasil supera. Logo, a sua gente, não é? Como dizem os brasileiros, supera, então os seus falantes são mais do que todos os restantes falantes da língua portuguesa. Os brasileiros são mais de 200 milhões hoje. Realmente. Exatamente. Então, o que depois, há outras vantagens que o Brasil tem. Tanto as tecnologias de comunicação. Temos mais televisões brasileiras pelo mundo, não é? Sobretudo no mundo lusófono, não é? De expressão oficial portuguesa. Nós já estamos aqui, temos Miramar, temos outros canais, não é? Com tendência ao brasileiro. E depois temos as novelas, que são uma grande fonte de absorção e acaba influenciando mesmo. Ou de penetração do português brasileiro. Então, as pessoas, como é que se encaixam numa determinada língua, ou como é que tem tendência de falar, é de tanto ouvir, acaba por se adotar, não porque esse português de que falamos aqui esteja a ser ensinado na escola. Mas as pessoas hoje dizem policial. Tive um caso, chegou um polícia na minha sala de aula, os alunos levantaram-se, boa tarde, senhor policial. Mas era polícia, não existe aqui policial como adjetivo. Mas as pessoas já estão, mas de onde que surge? Ninguém ensinou que o polícia que está fardado na rua é policial. É polícia para o português europeu. E o português que Moçambique usa é o português europeu. Mantendo todas as características gráficas e fonéticas. Não é? Porque ainda não ratificou o acordo ortográfico luso-brasileiro. Tá certo. Porque estamos no final, sim. Seria bom que aproveitasse também o espaço para poder se despedir de nossos telespectadores. Bem, nós não nos despedimos. Dizemos até a próxima. Estamos juntos. Obrigado. Ok. Assim foi o nosso programa de hoje e nós agradecemos sim pela atenção dispensada e espero que continuem sim nesta programação aqui da televisão comunitária de Chimoio. Tchau, fiquem bem e não se esqueçam de lavar as mãos com água e sabão e evitar sair de casa. Sempre que for a sair, não se esqueçam de usar a máscara. Até a próxima.